Estamos de volta! A prova do Enem está chegando e nós não poderíamos deixar você sozinho nessa. Por isso, o canal Antropoceno CH está trazendo uma nova fornada de vídeos para você que quer ser excelência em ciências humanas. Hoje nós temos o quadro Antropoceno Convida, no qual nós recebemos profissionais que são referência nas diferentes componentes curriculares de ciências humanas. Professor Jeffrey Rebelo e professor Aquiles Amaral vão tratar hoje sobre o tema Platão, a obra política de Platão, logo após a vinheta. Nós começaremos com a República de Platão, porque acreditamos que seja o primeiro livro de filosofia onde você aborda de uma forma mais, digamos assim, sistemática essa discussão. Lembrando que no diálogo A República, Platão está muito preocupado com a questão de como constituir uma cidade que seja verdadeiramente justa. Então o diálogo ele trabalha fundamentalmente com a ideia de justiça. Aí a gente pode compreender dentro de Platão a ideia de que a justiça seria também uma ideia de você conseguir se compreender dentro de uma sociedade, de uma cidade justa, das funções que você poderia ter. Platão vai definir basicamente que o homem é dividido em duas coisas, corpo e alma, e a alma é dividida em três partes. A alma de ouro, ou alma racional, a alma de prata, ou alma irracível, e a alma de bronze, ou alma desejante. E através dessa alma, que ele vai definir também na questão de ideia, de educação, de paideia, a gente vai definir como você pode participar dentro da sociedade, como você pode se encaixar nela. Para o Platão, se eu sou dotado de uma alma apetitiva, principalmente, significa dizer que eu estou muito preocupado em satisfazer meus apetites físicos. Então eu teria uma aptidão maior para as tarefas produtivas. Por outro lado, se eu tenho uma alma de prata ou irascível, significa dizer que eu tenho uma aptidão maior para o combate, então eu deveria ser um soldado. E, finalmente, se eu sou um ser dotado fundamentalmente de alma intelectiva ou racional, significaria dizer que eu estaria preparado para assumir o governo da cidade, eu seria um sábio. Daí a ideia da sofocracia. A ideia também que a gente pode compreender dentro de Platão é que o homem ele tem que entender que uma cidade justa ela se forma por aqueles que compreendem seu papel. Se um soldado ou um guerreiro tenta governar a cidade pode viver interminentemente em guerra, o que não seria legal. Se uma pessoa que vive da alma apetitiva, que deveria trabalhar com a economia, acaba tomando o governo da cidade, a cidade seria pensada apenas individualmente. O que o Platão está propondo, na verdade, quando ele fala que nós devemos assumir as nossas funções de acordo com as nossas aptidões, seria, por exemplo, o seguinte: eu e Aquiles formamos em filosofia. Imagina se nós quiséssemos, por exemplo, dar aula de química para vocês. Qual o resultado disso? Aí a gente pode compreender justamente a ideia de que Platão ele vai organizar uma cidade e essa organização é que vai trazer a ideia de perfeição de como ela poderia funcionar ou não. E fora dessa organização, essa cidade não estaria funcionando de forma plena. Lembre que a crítica de Platão à democracia de Atenas é uma crítica também voltada à ideia de quem matou o seu mestre. Automaticamente ele vai começar a perceber essa democracia como uma democracia que não funciona. Se a gente for pegar a palavra democracia na sua etimologia inicial, na Grécia Antiga, a gente vai ver que democracia seria um governo dos cidadãos. E quem era cidadão na Grécia Antiga? Se a gente for buscar essa definição, a gente vai entender uma ideia de exclusão. Outro detalhe também, porque quando você trabalha com a democracia ateniense, né, e no caso aí o Aquiles bem lembrou a questão do processo que levou o Sócrates à execução, o Platão ele considera que se você permite que pessoas ignorantes, por exemplo, participem do processo de decisão política da cidade, a cidade não pode ser verdadeiramente uma cidade justa. Tá? Então, nesse caso aí, o diálogo à República ele é uma crítica à democracia ateniense. Agora é importante lembrar que o Platão escreve esse diálogo no momento já de crise da democracia, né? Por volta de 375 ou 374 a.C., né?
Então a gente pode compreender justamente que o que Platão está tentando defender é uma ideia de um governo que chegue ou beire a uma ideia de perfeição, e a gente pode encaixar até a principal teoria de Platão, que é a teoria das ideias, né? Da divisão do mundo em duas partes, que seria do mundo perfeito, ideal, e de um mundo imperfeito dos sentidos. Como esse mundo verdadeiramente funcionaria e onde nós estaríamos presos dentro desse mundo. Platão, ele não deixa pontas soltas. O seu conhecimento é um conhecimento direto e didático, justamente para fazer uma compreensão geral tanto da política quanto do indivíduo, como aquele que vai se interrogar ou aquele que vai tentar buscar alguma forma de conhecimento. O que Platão quer dizer é que nós precisamos parar de julgar a realidade a partir de aparências. Quando você fica julgando a partir de aparências, você fica preso na caverna. Você fica preso neste mundo sensível, das verdades que são provisórias, né, dos preconceitos, das ideias preconcebidas. Então, conseguir sair da caverna, transpor essas fronteiras, esses limites do mundo sensível e chegar ao mundo inteligível, significa buscar o verdadeiro conhecimento. Daí é importante, por exemplo, nós estabelecermos uma diferença entre o que é justiça de verdade e o que é uma ideia enganosa de justiça, como algumas pessoas que pensam ainda que justiça e vingança seriam a mesma coisa. Então, o que Platão está querendo trazer para o debate, de forma geral, é entender que o conhecimento ele está preso justamente à utilização da razão, não das aparências. As aparências que nascem do sentido. E que a justiça também deveria passar por uma forma de compreensão de que justamente através da realização racional daquilo que nós deveríamos pôr como pensamento, a gente conseguiria achar uma cidade justa e automaticamente os seus cidadãos criados nessa educação de uma cidade justa compreenderiam a justiça de uma forma um pouco mais rápida, em tentar compreender que a justiça, na verdade, ela funciona dentro da sociedade de forma geral, não como um órgão que seria posto de fora para dentro ou não de dentro para fora, como funcionaria para Platão. Galera, essa foi a nossa dica sobre política em Platão. Curta, comente, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.